Lucas, capítulo 18. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo: "Meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa." Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: "Não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência." Então o Senhor disse: "Vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar?" Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: "Ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda." Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: "Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador." Jesus comentou: "Quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor." As pessoas traziam crianças a Jesus, esperando que ele as abençoasse. Quando os discípulos viram isso, quiseram afastá-las, mas Jesus as chamou de volta e os repreendeu. "Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. A não ser que vocês aceitem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, não irão entrar nele." Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: "Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?" Jesus disse: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe." Ele respondeu: "Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente." Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: "Há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha me seguir." Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Vendo sua reação, Jesus comentou: "Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha." "Se é assim, quem tem chance?" perguntaram. "Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer." Pedro, falando pelos outros, lembrou: "Nós não deixamos tudo para te seguir?" Jesus respondeu: "Sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais, filhos, seja o que for, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna." Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: "Ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele e cuspir nele. Depois ainda irão matá-lo,
mas em 3 dias ele retornará vivo. Mas eles não entenderam absolutamente nada. Ele chegou à periferia de Jericó, e um cego estava assentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: "Jesus, o Nazareno, está passando!" Ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim!" Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: "Filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim!" Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou: "O que você quer de mim?" Ele respondeu: "Mestre, quero enxergar de novo." Jesus disse: "Comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você." A cura foi instantânea. Ele olhou para cima. Estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: "Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa." Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: "Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido?" Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: "Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo." Então Jesus declarou: "Hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido." Por estarem se aproximando de Jerusalém, crescia a expectativa de que o reino de Deus se manifestasse a qualquer momento. Enquanto tinha a atenção deles, Jesus aproveitou para contar a seguinte história. Certa vez um homem descendente de uma casa real precisou fazer uma longa viagem de volta à capital do reino, a fim de conseguir autorização para seu governo. Antes de partir, chamou 10 empregados, entregou a cada um certa quantia de dinheiro e os orientou: "Negociem até que eu volte." Mas os cidadãos daquele reino o odiavam e enviaram uma comissão com uma petição assinada ao governo geral: "Não queremos que esse homem nos governe." No entanto, quando ele voltou, trazia autorização e chamou os 10 empregados a quem havia confiado o dinheiro para saber o que tinham feito com ele. O primeiro informou: "Senhor, dupliquei seu dinheiro." Ele disse: "Bom empregado, bom trabalho. Já que você se mostrou confiável nesse pequeno empreendimento, eu darei a você o governo de 10 cidades." O segundo disse: "Senhor, consegui um lucro de 50% com seu dinheiro." Ele disse: "Vou designar você para um cargo sobre 5 cidades." O terceiro empregado disse: "Senhor, aqui está seu dinheiro são e salvo. Eu o guardei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Sei que o Senhor tem padrões muito elevados e detesta a negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros." O homem respondeu: "Você está certo. Não tolero gente que comete erros. E foi o que você fez. Por que não investiu o dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro?" Então ele ordenou aos que estavam ali: "Tirem o dinheiro dele e entreguem ao que duplicou o capital." Eles estranharam: "Mas, Senhor, ele já tem o dobro." Ele explicou: "É o que estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou.
Quem tem cautela demais acabará sem nada. Quanto aos que assinaram a petição contra meu governo, tirem-nos daqui. Não quero vê-los na minha frente de novo. Depois de dizer essas coisas, Jesus retomou o caminho para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com as seguintes instruções: vão à aldeia que está adiante. Assim que entrarem, acharão um jumentinho amarrado, que ninguém cavalgou ainda. Desamarrem-no e tragam-no. Se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Digam, o Senhor precisa dele. Os 2 foram e encontraram o animal, como Jesus tinha dito. Enquanto o desamarravam, os donos perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Eles disseram: o Senhor precisa dele. Eles trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram o Senhor a montar. O povo então começou a reverenciá-lo, lançando suas capas no caminho. Lá no alto do Monte das Oliveiras, onde começa a descida, a multidão dos discípulos irrompeu num louvor entusiasmado, por causa de todas as obras poderosas que haviam testemunhado. Bendito é ele que vem, o Rei em nome de Deus! Paz no céu, glória nas alturas! Alguns fariseus que acompanhavam a multidão disseram: Mestre, controle seus discípulos! Mas Jesus reagiu: se eles se calarem, as pedras vão falar por eles. Quando viu a cidade, ele chorou por causa dela e disse: se ao menos você tivesse reconhecido este dia e entendido quanto seria bom para você. Mas agora é tarde. O que vem por aí é a guerra. O cerco e a pressão virão por todos os lados. Você e seus filhos serão esmagados. Nenhuma pedra ficará intacta. Tudo isso porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando ele veio em pessoa. Quando chegou ao templo, ele começou a expulsar todos os que tinham pontos de venda ali, onde se comprava qualquer coisa. Ele disse: está nas Escrituras. Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Depois, Jesus passou a ensinar diariamente no templo. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de se livrar dele. Mas com o povo atento a cada palavra que ele dizia, nada conseguiram. Lucas, capítulo 20. Certo dia ele estava ensinando o povo no templo, proclamando a mensagem. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autorização para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro farei uma pergunta a respeito do batismo de João. Quem deu autoridade a ele? Os céus ou os homens? Eles ficaram num beco sem saída. Fizeram uma roda para confabular. Se dissermos os céus, ele vai nos perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, o povo acaba com a gente, pois para eles João era profeta de Deus. Tiveram de admitir que Jesus os vencera ali e responderam que não sabiam. Jesus disse: então, também não vou responder à pergunta de vocês. Jesus contou outra história ao povo. Um homem plantou uma vinha, que foi arrendada para alguns lavradores e foi viajar. Esteve fora por longo tempo. Depois enviou um empregado para receber sua parte do lucro. Mas eles o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Ele decidiu tentar novamente e enviou outro empregado. Sem sucesso, fez a terceira tentativa. Mais uma vez, eles bateram no empregado e o jogaram na estrada. Então o proprietário da vinha disse: sei o que vou fazer. Vou enviar meu filho amado. A ele vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram chegando, pensaram: é a nossa chance. Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com tudo. Então o mataram e o jogaram numa vala. O que vocês acham que o dono da vinha irá fazer?
Sem dúvida, vai exterminar esses perversos e entregar a vinha para outros. Os que o ouviam discordaram. Oh, não! Ele nunca faria isso! Mas Jesus insistiu. Porque então está escrito: a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Quem cair sobre essa pedra quebrará todos os ossos do corpo. Se ela cair sobre alguém, ele será esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas receosos da opinião pública, recuaram. Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiam de honestos, com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar: Mestre, sabemos que o senhor é íntegro e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu: mostre-me uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus disse: então deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou os desprevenidos e os deixou sem argumento. Vieram alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a mulher dele e morreu também. Depois o terceiro. Por fim, todos os 7 morreram, mas sem filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus prosseguiu: o casamento é uma experiência daqui, mas não de lá. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá, nem a morte. Estaremos numa outra realidade. Toda intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na sarça ardente remete à ressurreição. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram: Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Então ele fez uma pergunta aos seus opositores: como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser ao mesmo tempo seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, irão pagar por tudo isso. Lucas, capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas.
Eles perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: Cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar, mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível, grande ira. Muitos irão morrer como moscas. Outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiveram permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo. Uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira. Qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação, e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. Lucas, capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus, mas com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem.
Judas lhes deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa. Vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado por vocês. Comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então, Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora, confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino, e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. Jesus reagiu: Sinto muito, Pedro. Mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Ele acrescentou: Quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, responderam. Ele disse: Agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras, ele foi contado com os criminosos, encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito a meu respeito, agora vai se cumprir. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Mas ele disse: Basta, chega dessa conversa sobre espadas. Saindo dali como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: Orem, para que não caiam em tentação. Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra,
ajoelhou-se e orou. Pai, afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face. Ele se levantou da oração, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Ele os censurou. Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu liderada por Judas, que fazia parte dos 12. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, perguntaram: Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal, cortando a orelha direita do homem. Jesus disse: Parem. Então, tocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse: O que vem a ser isto? Estão me atacando com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive diante de vocês no templo, e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiserem. Esta é uma noite de trevas, uma hora escura. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse: Este homem estava com ele. Pedro negou: Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: Você é um deles. Mas Pedro negou: Não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta: Ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu: É sério, não sei do que você está falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que vigiavam Jesus começaram a ridicularizá-lo, batendo nele. Puseram nele uma venda e o ridicularizavam. Quem bateu em você desta vez? E eles se divertiam à custa dele. Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se, trouxeram-no diante do concílio e perguntaram a ele: Você é o Messias? Ele respondeu: Se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então, aqui está o que tenho para dizer. Daqui em diante, o Filho do Homem toma seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder. Eles disseram: Então você confirma a sua alegação de que é o Filho de Deus? Vocês é que insistem em dizer isso. Ele respondeu. Mas eles já haviam decidido. Para que precisamos de outra prova? Todos nós ouvimos muito bem o que ele disse. Lucas, capítulo 23. Em seguida, eles levaram Jesus a Pilatos e começaram a apresentar acusações contra ele. Encontramos este homem desrespeitando nossa lei e nossa ordem, proibindo o pagamento de impostos a César, designando-se o rei Messias. Pilatos perguntou a ele: É verdade que você é o rei dos judeus? Palavras suas, não minhas, respondeu Jesus.
Pilatos declarou aos principais sacerdotes e à multidão que os acompanhava: Não vejo nada de errado aqui. Ele me parece inofensivo. Mas eles estavam irredutíveis. Ele incita o povo com seu ensino, perturba a paz em toda parte, começando pela Galileia e agora por toda a Judeia. Ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: Quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, passou o bastão para o rei, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Havia muito tempo desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muita coisa a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiam em suas espalhafatosas acusações. Profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se juntaram a ele com suas zombarias. Então o vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes mantinham distância um do outro. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os líderes e outros judeus e disse: Vocês me trouxeram este homem e o acusam de perturbador da paz. Interroguei-o na frente de todos vocês e descobri que a acusação não procede. Herodes também não confirmou nada porque o enviou de volta para mim sem acusação alguma. Está claro que ele não fez nada de errado, nada que mereça a morte. Vou adverti-lo para tomar cuidado e deixá-lo ir. Nessa hora, a multidão começou a gritar: Mate-o! Solte Barrabás! Barrabás havia sido preso por iniciar uma rebelião na cidade e também por assassinato. Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu, mas eles continuavam a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos interveio pela terceira vez. Mas por qual crime? Ele não fez nada que mereça a morte. Vou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. Mas a turba furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente eles o venceram. Pilatos desistiu e cedeu. Libertou o homem que estava preso por rebelião e assassinato e entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendiam. Enquanto o levavam, obrigaram Simão, um homem de Cirene que estava chegando do interior, a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão os acompanhava e algumas mulheres choravam. Num determinado momento, Jesus virou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chegará o tempo em que será dito: felizes as mulheres que nunca conceberam. Felizes as mulheres que nunca deram à luz. Felizes os seios que nunca amamentaram. Elas vão pedir às montanhas caiam sobre nós e as colinas soterrem-nos. Se o povo faz essas coisas com uma árvore verde e viva, imaginem o que farão com a madeira seca. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para a execução. Quando chegaram ao lugar chamado Colina da Caveira, eles o crucificaram, e também aos 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus orou: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram suas roupas com apostas. O povo ficou ali, encarando Jesus. E os líderes zombavam. Ele salvou os outros. Vamos ver se salva a si mesmo. O Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também começaram a zombar e deram vinagre para ele beber, dizendo: Quer dizer que você é o rei dos judeus? Salve-se então!
Acima da cabeça dele, puseram uma placa: "Este é o Rei dos Judeus." Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava: "Que bela espécie de Messias é você! Salve a você mesmo e a nós também." Mas o outro censurou: "Você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isto." Então ele disse: "Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino." Jesus disse: "Pode ter certeza. Hoje você irá comigo para o paraíso." Era meio-dia. Toda a terra ficou em trevas, e a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. A cortina do templo partiu-se ao meio, de alto a baixo. Jesus gritou: "Pai, entrego minha vida em tuas mãos." E deu o último suspiro. O capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e, com temor, deu glória a Deus. "Este homem era mesmo inocente. Um homem bom e inocente." Todos os que estavam ali na expectativa de ver um show ficaram arrasados quando viram o que realmente aconteceu e voltaram para casa. Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiram desde a Galileia ficaram a uma certa distância, observando. Havia um homem chamado José, membro do concílio judaico, pessoa de bom coração e bom caráter, cuja terra natal era a cidade de Arimateia. Ele não concordava com os planos e com as ações do concílio e era um dos que aguardavam o reino de Deus. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi enrolado num lençol de linho e posto numa tumba cavada na rocha, que nunca havia sido usada. Isso aconteceu no dia anterior ao sábado, e o sábado estava para começar. As mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanharam esses procedimentos. Elas viram a tumba onde o corpo de Jesus foi posto e voltaram para preparar as especiarias e os bálsamos para o sepultamento. Mas descansaram no sábado, conforme o mandamento. Lucas, capítulo 24. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram. Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: "Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia." Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos, mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." Ele perguntou: "E o que foi?"
Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus. Como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo que os profetas disseram. Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram. Fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo! O Mestre ressuscitou! Simão o viu! Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou. Não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Ele perguntou: vocês têm comida aqui? Eles trouxeram peixe que haviam assado, e ele comeu o peixe na presença de todos. Em seguida ele declarou: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinham de se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia, e uma mudança radical de vida por meio do perdão de pecados é proclamada em seu nome a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois ele os levou para fora da cidade, até perto de Betânia. Levantando as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, foi elevado aos céus. Eles se ajoelharam, adorando-o. Voltaram para Jerusalém, explodindo de alegria, e passavam todo o tempo no templo, louvando a Deus. Amém.